Olá, alma abençoada! Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura oracular para canalizar uma mensagem de Oroiná, que é a orixá do fogo sagrado, e essa é uma leitura atemporal, o que significa que o momento em que você assistir esse vídeo é o momento em que essa mensagem deve realmente chegar até você. Eu acredito e confio muito na lei da atração. Então, se você está aqui, acredite que isso realmente não é por acaso, é porque, de alguma maneira, essa mensagem vai servir para você, vai servir para a sua jornada de vida e para a sua evolução de alguma forma. E para você que não conhece ou não se relaciona com essa entidade dessa maneira como eu vou trazer aqui, Oroiná é uma divindade, uma orixá, cultuada principalmente na Umbanda Sagrada, que é uma vertente específica da Umbanda, e que já teve o nome de Egunitá, mas por conta de alguns conflitos com outras religiões também, com outras vertentes, então Oroiná acabou sendo o nome adotado para poder se referir a essa divindade associada à justiça divina, que faz par com Xangô e que traz, então, essa energia de purificação associada ao fogo sagrado, associada mesmo a uma limpeza, purificação kármica e que faz um belo de um trabalho nesse sentido. A energia dela é bastante similar à energia da deusa Kali, que vem do hinduísmo, mas uma energia é uma energia, outra energia é outra energia. As duas não são exatamente a mesma, mas tem uma energia similar. Inclusive, Kali é uma que está na lista para esse tipo de leitura também. Mas, enfim, aqui o que é importante entender é que nós vamos nos conectar com essa face de Deus, da deusa, que é a justiça divina nesse aspecto de Oroiná. E então o método que eu vou usar aqui é um método especial também, canalizado com a energia especial de Oroiná para essa leitura. Então vai ser uma leitura mesmo muito especial. E para poder conectar essa energia aqui e abrir os portais adequados para essa energia poder fluir, eu vou pedir para que você sintonize junto comigo. Eu vou embaralhando as cartas enquanto eu vou guiar você por uma pequena meditação, bem breve mesmo, só para nós podermos sintonizar com a energia. E então, por favor, feche seus olhos e respire profundamente. E você vai começar imaginando no seu plexo solar uma energia pulsando. Se você não sabe onde fica o plexo solar, é um chakra que fica aproximadamente 4 dedos acima do umbigo. E ali flui a energia do fogo. E você vai imaginar como se fosse uma flor de fogo girando nesse chakra e fazendo fluir uma energia dourada. E essa energia vai circulando e vai vibrando em tons de dourado, laranja, amarelo. E vai sentindo essa energia vibrando, pulsando. E a cada pulsar você vai começar a observar essa energia ígnea se expandindo e criando um escudo de proteção em volta de você com essa energia ígnea, essa energia do fogo. E em volta desse fogo você vai imaginar relâmpagos, como raios mesmo. E você vai sentir essa energia fluir por todo o seu campo de energia. E fluir por dentro de você agora também, trazendo essa eletricidade do fogo para dentro de você, vitalizando você, energizando as suas células. E enquanto você permanece com essa visualização energética, eu vou agora pedir para que sejam abertos os portais para essa leitura, para a canalização da energia de Oroiná. Eu peço que sejam abertos os nossos registros akáshicos para que a verdade superior seja revelada e peço, em especial, a conexão com as leis divinas, com a justiça divina, com as leis de causa e efeito, para que seja revelada a verdade superior e para que seja trazida a mensagem mais adequada para quem está me ouvindo neste momento. E agradeço por esse momento, por essa conexão. Peço que sejamos abençoados e protegidos, abençoadas e protegidas,
todos, tanto nós que estamos aqui na conexão, encarnados quanto os desencarnados, que todos recebam a proteção e o amparo da justiça divina nesse momento. E que a melhor mensagem seja trazida para quem está me ouvindo, para que a energia da justiça divina possa brilhar em sua vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Então vamos lá. Nossa! Olha, energia forte. Nossa, quanta coisa. O jogo em si nem tem tantas cartas, mas é uma mensagem tão intensa. Tinha que ser, né? A energia de Oroiná é assim mesmo. Então, enfim, vamos lá para a interpretação dessas cartas que saíram aqui. Primeiramente, nós temos aqui um caminho para mostrar a reparação de algo. A ideia desse jogo é mostrar algum erro que foi cometido, alguma coisa que pode ser dessa encarnação, pode ser de uma encarnação anterior. Então você vai fazer o encaixe da forma como for melhor para você. Mas de qualquer maneira, a ideia aqui é trazer uma reparação para você entender também a expectativa da espiritualidade com relação ao seu processo evolutivo e às energias mesmo que você precisa transformar na sua vida, tá? Então, primeiro, o que está aparecendo aqui é que o que quer que seja que você viveu nessa encarnação e em outras encarnações, enfim, eu vejo aqui um erro que foi cometido, principalmente num campo espiritual, no sentido de abusos espirituais, uma religiosidade muito fanática, um fechamento de consciência. O seu erro, ou o que quer que seja que aconteceu, independente de qual foi a ação tomada, a questão é que o campo onde esse erro aconteceu é num campo espiritual e religioso, tá? Principalmente religioso. E o que eu percebo aqui é uma energia de almas, né? Então, assim, serizinhos que encarnaram em várias encarnações e que vieram aqui com uma visão muito deturpada e distorcida do que é espiritualidade. E agora, a grande questão que está aparecendo é que existe a necessidade de uma abertura de consciência, de um conhecimento maior sobre as leis divinas, sobre uma espiritualidade verdadeira, e existe aqui a necessidade mesmo de um ancoramento espiritual mais profundo que transcende mesmo a religião, mas vai assim no ponto mais alto do que é possível enquanto nós estamos na Terra, porque tem muita coisa que a gente simplesmente não tem condição de saber, a gente não tem nem autorização para saber de muita coisa que tem lá fora, e isso acontece justamente porque o nosso grau evolutivo e de nível de consciência nos permite chegar até um determinado ponto. E ai de quem acha que sabe tudo, porque tem muita coisa aí que a gente não sabe. Além disso, o universo é infinito, a espiritualidade é infinita, o que significa que mesmo quando alguém achar que sabe tudo, a deusa e Deus vêm lá e podem criar uma coisa nova que ninguém conhece ainda, entendeu? Então, a grande questão é que é importante se colocar nesse papel de ser aprendiz. Estar sempre aprendendo coisas novas. E o que aconteceu, como eu falei, né, foi uma questão dogmática, né? Houve essa coisa, principalmente de doutrinação por livro, né? Então, se nessa encarnação, inclusive, você já viveu uma doutrina religiosa que se baseava num livro, por exemplo, a Bíblia, ou então a Torá judaica, ou então o Alcorão, ou os Vedas, ou alguma coisa assim, a questão é um livro, foi uma pessoa que escreveu. Mesmo que seja por inspiração divina, que esse ser tenha sido muito iluminado e se divinizou, e que na mitologia daquela cultura, né, na mitologia daquela religião, aquele ser agora é um deus, ou aquele ser é uma deusa, ou alguma coisa desse tipo, ainda assim, esse ser estava aqui com os filtros do ego humano. E só ia também até o ponto que era a consciência daquela sociedade. Mesmo a sociedade de Atlântida, né? Mesmo a galera lá daquele tempo, que tinha um conhecimento muito superior ao da nossa sociedade hoje, ainda assim aquela sociedade tinha limites. Se não tivesse limites, também não tinha caído, entendeu? Então, o que você precisa entender é que um livro
nunca vai te dar todas as respostas. E aqui eu vejo muito uma energia de você talvez ter achado que, nossa, então, por eu estar numa religião, por eu estar numa coisa, então eu tenho que seguir uma doutrina, eu tenho que seguir um dogma, eu tenho que seguir um determinado conjunto de regras. Então isso fez com que houvesse mesmo um fechamento da consciência, que houvesse uma deturpação dos valores espirituais verdadeiros. E aí o que foi colocado no lugar dos valores espirituais verdadeiros, da revelação dos segredos espirituais e coisas desse tipo, do que eu falo de espiritualidade verdadeira, tá? Foi substituído por crenças religiosas, por dogma, por fanatismo, por coisas assim. Então a carta do livro, na verdade, acaba confirmando isso. Não significa que esses livros sagrados não tenham sabedoria, tá? Não é isso que eu tô falando. Isso não significa que os livros não possam ensinar muita coisa, porque sim, eles podem ensinar muita coisa. Mas não dá pra gente basear toda a nossa vida, toda a nossa existência em um único livro. Essa que é a questão. Porque um livro não tem todas as respostas, além do que esses livros foram alterados ao longo do tempo. Seja por traduções, seja por qualquer motivo, por interesses políticos, não importa o que aconteceu ao longo da história. Mas todos os livros sofreram alterações. Alterações de edição, alterações de interpretação, alterações de linguagem, várias coisas. Muitos idiomas, na verdade, se não todos, eu acho que não todos, mas a maioria dos idiomas desses livros antigos são idiomas perdidos, são idiomas que são línguas mortas, né, e tal, tipo o sânscrito, o aramaico e tal. Então, assim, são coisas que a gente precisa mesmo entender que assim, é necessário um estudo muito profundo pra gente conseguir chegar realmente na essência e na raiz do que essas coisas quiseram dizer pra gente de verdade. E o que a gente tem de público, né, é muito mais dado para a sociedade por conta de um interesse de dominação religiosa e política, mesmo é por interesses para essas estruturas religiosas manterem um poder e dominação sobre as pessoas do que realmente para trazer iluminação para as pessoas. É importante entender isso, tá? É uma questão aqui de bom senso, isso que eu tô falando. Agora, o que eu percebo também é que toda essa situação que você viveu não é provavelmente o que você está vivendo hoje. Senão eu também eu duvido um pouco que você estaria assistindo esse vídeo e que você ainda estaria me ouvindo depois de tudo que eu falei, se você ainda, né, tivesse nessa conexão com alguma religião fechada desse jeito. Mas, enfim, a questão é que o aprendizado aqui foi de você conseguir, e aí eu tô falando principalmente de uma virada de chave, né, que pode ter sido dessa encarnação, pode ter sido de outra, enfim, não importa. Mas a virada de chave para você foi você entender que não era a religião que te fazia feliz, mas que era a própria chama divina que te fazia feliz. Aquela coisa do Espírito Santo mesmo, sabe? Que o pessoal fala, ou então, nossa, enfim, de sentir a energia, sabe? De um anjo, ou então sentir a energia passando, assim, sabe? Aquela coisa da euforia espiritual. Essa coisa da euforia espiritual é realmente o que você buscava, entendeu? E que era o que te fazia feliz. Então, o seu aprendizado, ao longo daquela encarnação, na verdade, ou dessa encarnação mesmo, era você entender esse fogo divino, né? Era você entender essa chama ardente da paixão pela espiritualidade. Então, o que agora você precisa entender é que você tem uma energia que já está um pouco diferente. Tá? Então, a justiça divina, tudo mais, né, as energias que estão aparecendo aqui, agora estão esperando de você e tendo a expectativa, de uma certa forma, de que você vá realizar os ajustes necessários e fazer o trabalho necessário para poder reparar esse fechamento que você fez na sua própria consciência. Muito mais do que erros, abusos com relação aos outros, aqui o que eu tô vendo é principalmente a cristalização que você fez com o seu próprio mental, com a sua própria consciência. E agora existe uma necessidade de abrir. E esse é um trabalho que não envolve apenas você, mas que pode envolver o coletivo também. Ou seja, trabalhar o meu despertar para ajudar o despertar dos outros. Isso é uma coisa que me parece aqui que a justiça divina espera de você que, a partir da sua consciência e do seu despertar de consciência, que você consiga, não que você consiga necessariamente, mas de que você também não julgue, não isole as pessoas que pensam dessa forma, sabe? É meio que uma energia nesse sentido. Porque por mais que você possa ter uma consciência diferente hoje, de nada adianta você ter uma consciência diferente e aí você olhar para essas coisas com uma energia, por exemplo, de repugnância, sabe? De você achar que, nossa, então agora eu sou superior porque eu transcendi isso.
Não, porque cada um está no seu nível de consciência. Assim como você despertou, outras pessoas também vão despertar. E o seu trabalho é muito um trabalho de você também saber acolher as pessoas que estão passando pelo processo de despertar, principalmente quando elas se decepcionam com as religiões, com essas coisas e tal, porque no momento mesmo em que a gente não encontra mais aquela resposta, porque a gente passa por uma situação desagradável com um líder religioso ou com alguma coisa desse tipo, a gente precisa ter um acolhimento em algum lugar, entendeu? Não significa que você precisa, nossa, também manter amizade, ter essas pessoas assim na sua vida, principalmente se a pessoa fica querendo, assim, com perdão da palavra, né, mas se a pessoa fica querendo cagar regra na sua vida, ou então se a pessoa também fica julgando a sua espiritualidade por agora você ter, de repente, uma espiritualidade mais livre, ou por você seguir uma religião que já não segue mais livro, mas que consegue se conectar com a espiritualidade de uma forma mais direta e tal. Se você recebe esses julgamentos dessas pessoas, lógico, você não precisa manter essas pessoas perto de você. Não é disso que... não é sobre isso aliás, não é isso que a justiça divina espera de você, que você mantenha essas pessoas por perto e que você vai lá bater na porta da igreja evangélica pra falar, oi, então, vocês estão cultuando o diabo, é isso daí não é Jesus não, filho. Jesus amava. Isso daí que vocês estão fazendo é julgamento, isso daí é isso aí que vocês estão fazendo é o que leva pro inferno, entendeu? Pra mim, que tô falando aqui, pra você que tá me ouvindo provavelmente, é muito, assim, por bom senso a gente entender que, tipo assim, essas pessoas não têm como ir pro céu justamente porque elas fazem tudo que a Bíblia fala pra não fazer, entendeu? Que é justamente julgar as pessoas, excluir as pessoas, condenar os outros. Isso não é amor. Não foi isso que Jesus ensinou, certo? Então, a questão aqui é, lógico, você não vai lá bater na porta da igreja, como eu falei, pra poder ficar também você querendo, né, como eu falei, cagar regra na espiritualidade dos outros. Cada um tem o seu momento do despertar. Mas aqui o que eu percebo é que a justiça divina, a espiritualidade, e Oroiná, né, no caso, que é quem está trazendo essa mensagem, espera de você que você tenha, de uma certa forma, compaixão com essas pessoas e que você entenda o processo delas. Entendeu? Que você não julgue. Essa que é a questão. Que você não julgue essas pessoas, que você não olhe para essas pessoas achando que elas estão atrasadas, achando que elas são inferiores ou alguma coisa nesse sentido. Mas que você faça a sua parte no trabalho do despertar. Entendeu? Porque com o seu despertar, através do seu próprio exemplo, você pode, sei lá, de diversas maneiras, tocar as pessoas que estão à sua volta, e aí quem quer ouvir, ouve, quem não quer, não ouve, entendeu? É mais ou menos essa ideia. Mas você não deve ficar reprimindo a sua descoberta espiritual, o seu despertar, ou alguma coisa, só porque você tem medo do julgamento das outras pessoas, ou porque as outras pessoas vão ficar te enchendo o saco, ou alguma coisa nesse sentido, entendeu? Porque se você simplesmente vai num ambiente, alguém te faz uma pergunta, e aí você vai o quê? Você vai mentir sobre o que você faz, ou alguma coisa assim, só para não gerar polêmica, por exemplo, na reunião de família? Entendeu? Não, fala mesmo. E quem quiser julgar, que julgue. E se não quiserem você por perto, beleza, você vai e encontra a sua tribo. Entendeu? Porque aqui é uma abelha, né? E a abelha trabalha em colmeia. Então, você tem um grupo do qual você faz parte. Você tem pessoas que pensam mais parecido com você e que estão dispostas a trabalhar em prol de um mesmo objetivo. Se as pessoas do caminho de onde você veio não estão dispostas a trabalhar junto com você, a comungar da mesma energia que você, isso é o problema delas. Você tem que se preocupar com a sua energia, entendeu? E você tem que fazer o melhor com a sua energia para você estar, tipo assim, vamos dizer, à disposição para, por exemplo, se em algum momento acontecer alguma coisa, alguém vier te procurar, esclareça. Sabe? Mas não fique naquela do tipo, ai, nossa, sabe, com aquele ressentimentozinho, assim, aquele rancor, que for falando, ah, não, porque você me julgava e agora você tá vindo aqui perguntar coisas pra mim. Entendeu? Não faça isso. Tá bom? É o que eu posso dizer pra você por enquanto. Aí, o que eu percebo aqui é o seguinte, é que realmente, assim, no fim eu tava falando, eu acabei esquecendo de mostrar a carta. Porque essa carta aqui tá mostrando que é o que a espiritualidade espera de você, né? Como a justiça divina vê você, ela vê você como uma pessoa que tá pronta já, assim, pra um trabalho junto com o despertar da humanidade e tal, e é essa que é a expectativa mesmo. É que você seja uma luz, entendeu? É que você seja um ponto de luz, assim, na escuridão, e que você brilhe sua luz, entendeu? Independente do que aconteça, a ideia aqui é você manter a sua luz, a sua chama sempre acesa. Porque você já descobriu alguma coisa de bonito na espiritualidade, que agora é uma coisa muito mais livre de preconceitos, de dogmas e tudo mais. Então a ideia é agora que você continue seguindo esse caminho e que você realmente seja luz. É isso que a espiritualidade espera de você, porque uma hora ou outra, quando uma pessoa é uma chama que está apagada, né? Nossa, é muito interessante a metáfora da vela. E principalmente considerando que é o orixá do fogo sagrado que está trazendo essa mensagem, né? Às vezes as pessoas acham que para doar luz para os outros, alguma coisa vai faltar para elas. Mas você já tentou acender duas velas? Uma na outra? Por acaso a chama de um apaga
para poder acender a do outro? No caso, tô falando de pessoas, né? Mas falando de velas, né? A vela, a chama de uma vela apaga para poder passar a chama para outra vela? Não apaga. Entendeu? Então, você não precisa se preocupar ou ter medo de disseminar a sua luz. Porque é uma luz sua que acende uma pessoa, que acende alguém, que acende alguém, que acende alguém, que vai acendendo, entendeu? E isso cria uma corrente de luz e isso é muito poderoso. Então, tá realmente assim, uma energia muito forte aqui de você assumir mesmo um compromisso com esse trabalho mesmo do despertar, de você não se esconder e de você brilhar mesmo, de você não ficar ocultando a sua luz por conta dos outros e por conta de preocupação com o julgamento das outras pessoas, principalmente, tá? Faz parte do seu propósito ser um ponto focal de luz aqui no planeta. E aí o que acontece é que você precisa, assim, qual seria uma ação indicada, no caso, para todo esse processo? É você não ter medo de falar, principalmente, mas é você, primeiramente, confiar na espiritualidade, confiar que a espiritualidade vai te mostrar o caminho e que se for o momento, por exemplo, vamos supor que você tenha vontade de começar a falar a respeito disso, mas você tem vergonha, aí você não tem, por exemplo, às vezes um treinamento, vamos falar assim, para começar um canal no YouTube, ou então para começar um canal no TikTok, ou para qualquer coisa desse tipo, porque às vezes você acha que você não sabe o suficiente. Aqui fala para você confiar na espiritualidade, para você falar o que está no seu coração. Que se você quiser se tornar uma pessoa que vai ser porta-voz da energia da espiritualidade, ou às vezes da energia dos seus próprios guias espirituais, eu falo aqui, muitas das coisas que eu falo, na verdade, são mensagens dos meus guias espirituais. Eu não estou aqui com nenhuma pretensão de falar sobre uma verdade pura e absoluta e sobre uma coisa assim, nossa, sabe, que está acima de tudo e de todos, sabe, com essa arrogância, porque não é isso. Na verdade, eu estou aqui me colocando como canal para poder trazer uma mensagem da forma como ela vem até mim e para as pessoas que estão precisando da mensagem nesse padrão e frequência. Porque cada pessoa está em um estágio do despertar e às vezes se a gente usa também uma linguagem muito complicada, uma forma muito complicada, as pessoas não entendem. E aí então a gente fala às vezes as coisas de uma determinada maneira, aí para um outro grupo que já tem de repente um conhecimento maior, a gente consegue falar com uma linguagem diferente e assim as coisas vão evoluindo, entendeu? As pessoas vão evoluindo e, enfim, nós vamos evoluindo junto com a espiritualidade. E o que eu sinto aqui de você é isso, é que talvez para você seja interessante você tentar falar um pouco mais sobre isso, para você começar, de repente, com o seu círculo íntimo, com as pessoas que você gosta, para, assim, as pessoas com quem você sabe que você vai ter um diálogo tranquilo, pessoas que não vão te julgar, enfim. Talvez seja interessante para você começar a conversar sobre as suas descobertas espirituais, sobre as experiências espirituais que você teve, ou alguma coisa nesse sentido. Eu não sei exatamente o que isso vai significar para você, mas o que eu vejo muito forte aqui é essa energia de você conseguindo mesmo encantar outras pessoas com aquilo que você fala, com aquilo que você faz. Então, é muito uma questão de escolha mesmo. Eu acredito que para você poder compensar, né, é muito essa a ideia desse jogo, é para você compensar a cristalização da sua consciência, agora você precisa disseminar a consciência, entendeu? Você precisa espalhar. É até irônico da gente pensar, né, que às vezes acontece, né, de uma pessoa tá perdida na vida, tá nas drogas, tá não sei o que, e de repente ela encontra uma igreja evangélica, ou que seja uma igreja católica. Não importa. Mas principalmente igreja evangélica, porque é quem faz mais essas coisas de tipo, sai lá batendo de porta em porta, você quer ouvir a palavra? Entendeu? É meio irônico eu falar assim do que eu tô falando aqui, porque me lembra muito essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas estavam vivendo uma vida da qual elas se arrependem, da qual elas não gostam, então elas encontraram uma nova luz na vida, uma nova direção, e elas querem compartilhar isso com as pessoas porque aquilo faz bem pra elas. Então, você tem coisas que fazem bem pra você. Então você pode falar isso para outras pessoas também, não tem problema. Quem tá afim de te ouvir, ouve. Quem não tá afim de te ouvir, não ouve. É simples assim. Você não precisa sair batendo de porta em porta na casa das pessoas, né? Não é isso que eu tô falando. Porque, pelo amor de Deus, que coisa chata isso, né? Enfim, você tá lá na paz da sua residência, de repente, enfim, chega alguém querendo te falar uma coisa que você não tá afim de ouvir, né? Mas, de repente, assim, é o que eu falei. Pra quem chegar até você, pra quem te perguntar, pra alguém que, de repente, notar a sua mudança e falar assim, nossa, como você tá diferente, o que aconteceu? Contar a sua história, simplesmente, entendeu? Tem tantas formas da gente poder expressar aquilo que tá no nosso coração e aquilo que fez parte do nosso processo
de crescimento, de evolução e de despertar da consciência. Eu já ouvi cada história linda sobre o despertar da consciência, assim, tanto da pessoa passando por processos trevosos, assim, horríveis, e depois, assim, finalmente conseguir se desprender de muita coisa tóxica que estava na vida dela. Então, assim, é tudo mesmo uma questão de você saber quem é o seu público, entendeu? Saber quem vai ter essa disposição para poder te ouvir. É basicamente isso. E o resultado de todo esse processo, né? Entendendo, se você cumprir também com essa expectativa aqui da justiça divina, de Oroiná, da espiritualidade como um todo, seus guias espirituais, se você fizer realmente esse trabalho, claro que eu tô falando isso daqui, né? Enfim, para uma encarnação toda, né? Mas pensando assim, vamos falar, se você se empenhar mesmo, né, nesse processo e tal, eu vejo aqui muita prosperidade. Isso é uma coisa que você pode ter uma certeza. Que você vai conseguir se sentir muito bem, você vai conseguir se alocar muito bem na matéria. No sentido de você ter os recursos que você precisa, de você realizar os seus desejos, os seus sonhos, aquilo que você quer fazer enquanto proposta de vida, enquanto a sua própria proposta de evolução, a sua proposta de manifestação aqui na matéria, as coisas que você quer trazer para a matéria, contanto que você realmente aceite ser essa pessoa que é porta-voz da luz e da espiritualidade e tudo mais, você pode ter certeza que a espiritualidade vai te recompensar muito por isso. Mas não é pra você fazer pela recompensa, tá? Não é porque eu tô falando isso também, que é porque você fala, ah, meu Deus, o Matheus falou que eu vou ganhar muito dinheiro, então eu vou lá e vou fazer. Não, não é isso, tá? Porque a espiritualidade sabe muito bem o que tá no seu coração. Não é pra você fazer pelo dinheiro. É pra você fazer porque você sabe que é realmente um propósito maior. É um chamado maior para você. Se você se identifica com esse chamado, se você realmente sente isso que eu tô falando no seu coração, então vai e faça. E a matéria, tudo que é da matéria, as coisas de repente que você quer realizar, o que você quer conquistar, o que você quer comprar, sabe? Muitas coisas que são aqui da matéria mesmo, tudo isso é consequência da canalização das nossas energias espirituais, porque tudo é energia. Tudo que vem aqui para a matéria é energia. Porque tudo são átomos, né? Toda a matéria é composta de átomos. Então, aqui, para as coisas acontecerem, para elas se manifestarem, é preciso energia. E quando você aceita, principalmente, a energia do universo, quando você canaliza a energia do universo de uma maneira adequada, fica muito mais fácil e muito mais leve também para você manifestar coisas materiais. Tá? Então, uma consequência de todo esse processo de descristalização da sua consciência, de abertura de consciência, de despertar de consciência, né? Para você conseguir despertar o seu fogo interior, né? Para dizer, enfim, né? Porque é o orixá do fogo, gente. Então, não tem como não falar de fogo aqui. Até o oráculo que eu usei é um oráculo do fogo. Então, é uma coisa que vem mesmo com essa energia de falar. A partir do momento em que você faz uma coisa porque você ama fazer isso, porque você tem uma paixão ardente por fazer essa coisa, é aquela história. Faça o que você ama e você não vai precisar trabalhar um dia na sua vida. É mais ou menos essa ideia. Então aqui, você precisa simplesmente confiar no processo do universo, confiar que o universo vai trazer as pessoas certas para o seu caminho, mas para isso você precisa dar o primeiro passo. Não adianta você esperar que o universo, né, que a espiritualidade, que os orixás, que os guias espirituais, quem quer que seja, que eles e elas, né, venham a fazer alguma coisa para você, se você não aceitar essa ajuda e se você não der o primeiro passo. Porque enquanto você ficar inerte, né, sem se movimentar, a espiritualidade vai ficar te olhando e vai falar assim, bom, a nossa proposta é essa. É igual eles colocarem um contrato em cima da sua mesa e falar assim, você vai assinar? Você pode não assinar. Eles simplesmente pegam o contrato, vão embora e deixam você exatamente do jeitinho que tá. Agora, se você aceitar o contrato, com certeza é um compromisso, né? Mas você aceitando esse compromisso, com certeza você consegue chegar em um lugar muito melhor. Então, é tudo uma questão de escolha. O seu livre-arbítrio é muito importante e é muito valorizado pela espiritualidade, mas não dá para negar que o universo tem um plano. E que a espiritualidade, principalmente, tem um plano. Não só para esse planeta, não só para o universo como um todo, mas para você individualmente, para mim individualmente, para cada ser que existe nesse planeta, desde nós que somos aqui humanos, né? Porque, enfim, é a realidade que a gente tem mais palpável, né? Até uma bactéria, até um vírus, existe um propósito, existe um plano, existe um projeto de desenvolvimento, de evolução, de tudo aqui na matéria, senão a matéria não existiria. Então, você tem alguma coisa para cumprir no meio disso, e a grande questão é, você vai aceitar?
está nas suas mãos. O que a espiritualidade tem aqui para dizer e para oferecer para você é isso. Então só cabe você aceitar ou não, tá bom? Então essa foi a mensagem e o recado para você aqui com a energia de Oroiná. Espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você, que você consiga encaixar com a sua vida e com o que fizer sentido para você mesmo. E agradeço mesmo ao universo pela sua vida, pela sua existência, pela sua evolução e pela sua jornada. E agradeço a você por ter assistido esse vídeo, por ter ficado aqui comigo, por ter permitido essa nossa conexão. Gratidão mesmo de todo o meu coração e um beijo no seu coração.